Be For You Podcast e o tema de hoje é relacionamento de casal. Para falar um pouquinho sobre esse tema que a gente tanto tem informação para trazer, nós convidamos a Tamires Terezan, consteladora. Seja bem-vinda, Tamires. Muito obrigada. Traz um pouquinho pra gente, explica um pouquinho pra gente sobre o olhar sistêmico, pra gente começar a explicar para as pessoas, né? O olhar sistêmico no relacionamento de casal. Tá. Uma coisa importante que a gente tem que compreender é uma relação de casal, e isso dentro da visão sistêmica, nunca é apenas entre duas pessoas. São sempre entre dois sistemas familiares. Então, quando a Maria encontra o João, não é só a Maria e o João que se relacionam. Inconscientemente, eu trago aqui os padrões, as dores, as lealdades e também as coisas boas da minha família. E o João também traz todas as questões boas ou não do sistema familiar dele. Um pouquinho do jeito de ser, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, de tudo. Eu sou a soma, é como se eu sou a soma de toda a minha família. Sim, de toda a minha ancestralidade. Eu sou o meu sistema familiar. Aonde eu vou, eles estão no meu corpo, na minha alma, no meu inconsciente. Então, dentro da visão sistêmica, um relacionamento de casal, ele traz muita oportunidade de crescimento para nós olharmos para dentro, lidarmos com as diferenças. E de alguma forma, a nossa alma vai escolher um parceiro, e é claro que isso é inconsciente, que vai me trazer muitas vezes desafios, questões, que eu vou precisar olhar para dentro, que vai ser desconfortável, que eu vou lidar com coisas diferentes. E assim também a minha alma vai fazer algo com o meu parceiro. E daí a gente desmistifica muito a questão do príncipe encantado, daquela coisa, eu amo você, minha metade da laranja, sem você não sou nada nem ninguém. Isso é coisa de criança. Você sabe que é porque eu acredito, assim, que o relacionamento vai trazer pra gente o que a gente precisa desenvolver e crescer. E por isso que é importante o autoconhecimento. Sim. Porque quando eu tenho isso, eu sei quais são as minhas necessidades, eu sei também quais são, né, as necessidades do meu parceiro, e junto a gente vai conseguir um ajudar o outro. Só que até a gente chegar nesse ponto de vista, a gente sabe que não é assim que funciona, porque no primeiro amor é aquela coisa, aquela idealização. Hellinger fala que quando a gente encontra o parceiro, principalmente os primeiros relacionamentos, na fase da paixão, eu não estou vendo o outro, eu estou vendo como se tivesse uma máscara aqui, uma trava no meu olho, tudo aquilo que eu projetei. Inconscientemente eu busco os meus pais, então aquela fase gostosa, amor da minha vida. E ele fala que esse é o amor à primeira vista, que eu ainda não vejo o outro. Aí quando a relação vai chegando na realidade, que então eu vou lidar com os desafios do outro, com os problemas do outro, com aquelas coisas que me incomodam, aí começa o amor à segunda vista. Porque para lidar com a imperfeição do outro, primeiro eu vou ter que aprender a lidar com a minha imperfeição. Reconhecer. E muitas vezes, inconscientemente, quando tem problemas na relação de casal, o Hellinger fala que é importante nós, como parceiros individuais, olharmos para as questões mal resolvidas que nós temos com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, julguei o casamento dos meus pais. Se separaram, eu julguei, critiquei a forma como meu pai lidava com a minha mãe como ela lidava com o meu pai. Quando eu tenho essa postura lá no passado, e todos nós já tivemos isso, muitas vezes, inconscientemente, aquilo que eu julguei aqui no casamento dos meus pais, o que eu faço? Eu cresço, né, no meu ego, na minha arrogância. Não, porque eu vou fazer melhor, vou fazer diferente, eu nunca vou fazer igual o que a minha mãe e meu pai fez. Aí eu encontro o João. Nossa, o João é maravilhoso, lindo. E a relação vai passando, na hora que eu vejo o João é igualzinho ao meu pai. E faz pra mim aquilo que eu julguei com a minha mãe. Então, todas as relações de casal, então os problemas, os desafios trazem oportunidades. Esse problema que eu tô tendo com o João aqui, que ele parece o meu pai pra mim e inconscientemente isso me dá raiva, eu preciso muitas vezes voltar aqui e resolver as pendências no passado, o quanto eu julguei os meus pais, violei a hierarquia, né? Passei pela alienação parental, tentei salvar, tentei mudar, pra eu compreender, tô me estendendo aqui um pouco, pra eu compreender que aqui tenho, vamos falar um exemplo da minha mãe e do meu pai. Tem a Thelma, esposa, e tem o Benê, marido da minha mãe. Uhum. E depois tem a Thelma, minha mãe, e o Benê, o meu pai.
Muitas vezes, enquanto crianças, a gente ficava no meio do casamento dos nossos pais e na humanidade dos nossos pais também, eles não sabiam que os problemas deles nos impactavam. Sim. Então, às vezes, chegavam falando mal um do outro para nós e nós somos os nossos pais. Então, depois de um bom tempo que eu fui compreender que o casamento da Thelma e do Benê é o casamento certo para eles e eu não tenho nada a ver com isso. E você sabe que eu acho que o que você falou faz muito sentido, assim. A maneira, por exemplo, como a gente olha e fala, poxa vida, né? Isso aqui no relacionamento dos meus pais eu não concordo tanto. Quando eu tiver um relacionamento eu gostaria que fosse diferente. O nosso esposo é muito, eu tô falando pro meu, tá? É muito parecido com os nossos pais. Sim. E eu consigo fazer diferente, que não é melhor nem pior. É só diferente quando primeiro eu concordo. Então, pai, mãe, Thelma e Benê, eu sinto muito se eu julguei, se eu critiquei, se eu me meti no meio da relação de vocês, se eu julguei você, pai, como um marido ruim pra minha mãe, porque... Isso é saber o seu lugar, que é o que tanto Sim. você traz pra gente, né? Esteja no seu lugar. Sim, no meu lugar de filha, vou pegar outro bonequinho aqui, no meu lugar de pequena. Sem querer, isso é não querer resolver os problemas dos nossos pais. Então, quando eu conheci as constelações, por muito tempo, no meu amor cego, eu intermediava muitas questões do casamento do meu pai e da minha mãe. E todo filho faz isso. Quando eu conheci, eu falei, opa, isso não é assunto meu. Então, eu comecei a voltar para o meu lugar de pequena e a deixar a minha mãe e o meu pai com o casamento deles. Porque tem aquele ditado, né? Briga na frente dos outros, mas depois vão se resolver lá no quarto. Só que enquanto crianças e adolescentes, a gente não tinha consciência disso. Então a gente foi vivenciando essas situações difíceis, que os nossos pais também provavelmente vivenciaram dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós. Então é um processo e uma postura de concordar. Esse é o casamento certo para vocês. E como pai e mãe, vocês são os perfeitos para mim. Quando eu tenho essa postura de concordar, aí eu consigo ficar então livre das dores, dos desafios e construir algo diferente com o meu parceiro. Um relacionamento mais saudável, digamos Sim. assim, em outras palavras. Sim. E fala pra mim, eu já te escutei falar um pouquinho também sobre o quanto os primeiros namoros e os relacionamentos que a gente teve também influenciam no relacionamento de casal que eu tenho hoje. Como é isso, assim? Aí entra o desafio também, porque na visão sistêmica não existe ex-mulher, ex-marido, ex-noivo, ex-namorada. Todos pertencem, todos têm um lugar. É como se eu fizesse, eu tô trazendo pro racional, tá? Para que as pessoas... É como se eu pudesse trazer um aprendizado de cada relacionamento e ser grata a cada aprendizado. Sim. Ser grata à relação. Porque uma relação de casal, tudo aquilo que acontece é 50% de um e 50% de outro. Sim. As coisas boas e as coisas difíceis. Não, mas você não fez nada. Nunca é 70% de um e 30% de outro. Tomar consciência. Tomar consciência e responsabilidade. Por quê? Se eu sair de uma relação de casal e julguei, critiquei, falei que essa pessoa não prestava, que ele só me maltratou, o que vai acontecer? Aquilo que eu julgo, aquilo que eu excluo, eu estou deixando de fora, estou violando a lei do pertencimento, violando a lei da hierarquia, porque essa relação veio primeiro. E se acabou, apesar de difícil, me preparou para a próxima. Se eu não olho com uma postura de doeu, mas você foi muito importante, eu te amei demais e eu assumo os meus 50%, muitas vezes eu fico indisponível para ter uma outra relação, ou, por exemplo, para fazer algo diferente, ou às vezes eu não consigo namorar ninguém, ou vou atraindo o mesmo perfil de homem para minha vida. Sim. Por conta que eu não estou dando lugar. Então não existe ex. O ex na visão sistêmica não existe. Eu tenho o primeiro relacionamento, o segundo, o terceiro, e todos fazem parte, todos me prepararam, tanto os meus quanto do meu parceiro. E sogra, sogro, já que a gente tá falando de sistema familiar, né? Porque já que a gente é 50%, 50%, é claro que em alguns momentos eles vão repetir os padrões, se parecer muito, né? Sim. E algo que incomoda no meu parceiro, né? Como que você vê isso hoje? Como que você pode trazer isso? Aí a gente entra com um exercício e com uma postura, porque a visão sistêmica nos ajuda muito a olhar sem julgamento. E quando eu falo do meu parceiro, quando eu olho então para o meu parceiro, eu não estou olhando só para ele, eu estou olhando para os pais dele também. Então, julgar e criticar o sogro e a sogra, ou o pai e a mãe, é legal falar assim, julgar o pai e a mãe do meu parceiro
é a mesma coisa de fazer isso com ele, a alma dele vai sentir. E daí a relação começa a ter atrito, conflito, problema. Porque muitas vezes nós, mulheres e os homens também, a gente entra numa relação de casal querendo ser mãe do parceiro, querendo cuidar, querendo ensinar, querendo educar, querendo mudar. Só que ele já tem uma mãe. E daí que acontece em casos a polêmica de traições. Porque se eu entro numa postura de ser, então, vou pegar um bonequinho menor aqui. Se eu entro numa postura de ser, então, a grande e o meu parceiro o pequeno, eu vejo ele como um pequeno, eu tô sendo a mãe dele, ele já tem a mãe. Então, o que acontece muitas vezes? Ele, como homem, vai buscar uma terceira para a relação, porque eu tô me comportando como mãe. Então, nossa! E já tem alguém que ocupa esse papel. Sim. E eu também tô sendo mãe, e ele não quer uma mais outra mãe, ele quer uma mulher, uma parceira. E daí, muitas vezes, acontecem as traições. E a traição, e isso é uma polêmica, mas é algo muito verdadeiro, é responsabilidade do casal, 50 e 50. Pode ser que eu atraia homens para minha vida que me traem. Já atendi muitos casos onde julgou o pai e a mãe porque traiu a mãe. O que aconteceu? Eu me casei. Ou eu traí, ou eu fui traída. Porque eu estou indisponível. Então, o exercício é, qual que é o meu lugar? Porque se eu não estou no meu lugar aqui na minha família de origem, como pequena na presença do meu pai e da minha mãe, eu não estou no meu lugar na minha relação de casal, principalmente. Não sou adulta ali. Então eu vou vir como uma postura de uma criança que quer cobrar, que quer ser educada, quer ser ensinada. Quero carinho, quero afeto, aquele amor romântico de Hollywood. E isso não existe. Isso foi colocado para nós, né? Principalmente as mulheres aí, o príncipe do cavalo branco, quem dera, mas o amor real ele é maravilhoso também. Mas para isso eu tenho que olhar para dentro. Talvez a gente vai levar a vida toda, alguns levam, outros não, para crescer, para amadurecer e entender que um relacionamento de casal é algo muito importante. Não é só amar não é suficiente para uma relação de casal dar certo. É o equilíbrio de troca, que é a terceira lei sistêmica, que vai fazer essa relação crescer com força. Acho que esse é o maior desafio, não é? Conseguir encontrar o equilíbrio de troca. Sim. Eu faço um pouco na minha visão, né? Porque o homem e a mulher são muito diferentes. Sim. Então a mulher ocupa o espaço dela e faz um pouco, e o homem do outro do lado dele. E é uma dança, né? Porque relacionamento de casal é um mistério. Porque a gente vai mudando, a gente não é mais a mesma pessoa que eu conheci o Neto, a Mayara conheceu o Thiago lá de 7, 8, 10 anos atrás. Nós vamos mudando. E tem algo muito bonito que o Bert Hellinger fala, que é uma metáfora, né? Que a gente pode conceder para o nosso parceiro e para a nossa parceira 10 pecados. Então, quando o Thiago ou quando o Neto, vamos dar exemplo dos nossos aqui, cometerem aqueles 10 pecados, que pode ser mais, porque a gente é totalmente imperfeito. Nossa, tá dentro dos 10 pecados. Esse é ele, eu não vou armar um pampeiro por conta disso. Tá dentro dos 10 pecados, eu também erro, eu também sou humana. Só que precisa ter humildade para fazer isso e tá na adulta. Porque quando a gente está na exigência, querendo cobrar, querendo mudar, ensinar, a gente está trazendo questões mal resolvidas aqui do passado para a relação. Qual você acha que você, nos seus atendimentos hoje, ou com o seu olhar que você estudou tanto e tem sobre os relacionamentos, qual você acha que é a maior dificuldade dos relacionamentos de casal, tá? A maior dificuldade, eu acho que é entender as diferenças, compreender que o outro, falando por experiência própria. Sim. Também, compreender que o outro não tá ali pra me salvar, que o outro também não é meu inimigo, porque isso é uma guerra muito antiga entre o masculino e o feminino. Então é importante eu olhar, eu sempre falo, como foi o casamento da minha mãe e do meu pai, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós. Se a gente for olhar, até pouco tempo atrás, as nossas avós não podiam escolher o parceiro. Então a minha avó Arminda, por exemplo, com muito respeito falando dela aqui, ela ficou grávida de um homem que era o amor da vida dela e o meu bisavô não permitiu que ela ficasse com esse parceiro. Então foi através dessa dor que ela encontrou o meu avô Nino, que também vinha de um casamento que teve traição, que eles se conheceram e tiveram uns 9 filhos depois. E foi através dessa dor que a minha vida pôde vir também. Então a vida é o essencial, a vida veio. Só que tem esses padrões, né? Então muitas vezes inconscientemente, eu, por lealdade à minha família e por pertencimento, não me permito prosperar, ter um bom relacionamento, ter algo leve, gostoso, com troca. Pode ser que eu tenha um homem maravilhoso aqui. Porque se eu quisesse pertencer. Sim, eu quero pertencer ao passado.
né? Ou porque eu julguei os meus pais, ou porque se vocês não foram felizes, eu também não sou. Daí eu vou repetindo isso, que vem de lá de trás, e se a gente não olha para isso, os nossos filhos vão repetir essas memórias de dor. E a constelação pode ajudar em qualquer situação? Sim. Quando eu busco uma constelação, eu tô com dificuldade no meu relacionamento, seja ela qual for, diálogo, vida sexual, qualquer coisa. Como a constelação pode trazer esse olhar? Como que funciona? Eu gosto de falar que nem tudo é sistêmico. Tá. Então, questões sexuais, primeiro eu sempre pergunto, como que tá as questões hormonais, a tua alimentação, para depois a gente olhar para outros padrões sistêmicos. Então, diálogo, às vezes a constelação vai contribuir? Vai, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Então, vou buscar a constelação com um conflito de casal, uma coisa que acontece muito. As mulheres chegam e falam, uma me mandou esses dias, fala com meu marido para ele constelar, porque ele precisa. Eu falei, olha, não... Porque a constelação acontece quando eu venho buscar a constelação para mim. Quando a mulher, e com muito respeito para nós mulheres, mas quando eu venho querendo forçar o meu parceiro a vir fazer, eu tô sendo a mãe dele. E cada um tem o seu tempo, então eu não atendo. Tanto que quando vem homens, eu falo, você tá aqui porque você quer? Porque infelizmente, às vezes os homens vêm de tanta mulher falar na cabeça, e eu já estive nesse lugar também. Sim. Então, se eu tô com um problema no relacionamento meu com o meu marido... e ele não quer mudar, o que eu preciso fazer do meu lugar? Como eu posso olhar para dentro de mim? Então, Tamires, eu quero olhar para o meu casamento. Então, nossa, às vezes eu julguei tanto a família dele, a hora que eu abro uma constelação, eu falo, nossa, o negócio estava em mim, não estava no outro. Sempre tá em mim, né? Assim, sempre tá em mim no sentido do autoconhecimento. Sim, pode ter questões no outro, mas eu preciso olhar para as minhas. Por quê? Quando eu olho para as minhas questões, que é o único lugar que eu tenho responsabilidade, que eu consigo mudar e que já é difícil, e é algo diferente, né? Quando eu mudo, eu também trago uma mensagem sem forçar o outro também de mudar. Então, Hellinger fala que tem um contrato também quando a gente conhece uma pessoa na relação. Então, às vezes, dentro de um relacionamento de casal, eu tô crescendo demais. E eu mudei muito. Se esse parceiro não vem, pode ser que a relação acabe. Mas se ele vem e eu cresço um pouquinho, ele cresce, assim a gente vai evoluindo junto, mas cada um na sua maneira. Uhum. Talvez o homem precise de 2 constelações na vida, pouca terapia, nós não. Nós somos profundas, olhamos pra dentro, sentimos, somos diferentes dos homens. Porque a gente é mais emoção, né? Sim. O homem é mais racional. Racional. E que bom, né? Porque daí equilibra. Sim, e é o que a gente traz, um bom relacionamento, comunicação, saber conhecer as necessidades minha e do outro. Uma coisa importante, uma empatia. E a constelação traz um olhar pro todo. Pro todo. E quando a gente fala de um relacionamento de casal, aqui tá o nosso pai, a nossa mãe e os nossos avós. E aqui também do nosso parceiro. Então a Maria conheceu o João. Eles namoraram e vão se casar. Agora a Maria e o João vão formar uma nova família. A família da Maria e do João. É importante que o João e a Maria se despeçam amorosamente do papai e da mamãe, para que eles possam então olhar um para o outro dentro da relação de casal. Por quê? Se eu me caso e ainda fico aqui... A família dele vem primeiro agora, quando ele se casou. Não, se eu me casei com o João. Se eu me caso e ainda quero cuidar dos assuntos e pendências da minha família de origem, que é do meu pai e da minha mãe, então o João tá olhando aqui para a relação porque ele se despediu dos pais dele. Uhum. Só que a Maria não, a relação perde força. Porque agora a minha família, por exemplo, a sua família com o Thiago, a família que eu vou montar com o Neto, constituir, tem prioridade sobre a família de origem. Tenho que virar as costas para os meus pais? Não, muito pelo contrário. Mas agora a minha energia deve estar aqui. Agora aqui é em primeiro lugar. E depois que os filhos chegam, a minha energia tem que estar aqui. E depois que os filhos chegam, os filhos não são mais importantes que o casal. O casal em primeiro. Porque o filho só existe porque o casal existiu antes. E o que muitas vezes acontece? Eu não sou mãe ainda, mas eu trabalho, essa semana fiz até uma live sobre isso. Eu me caso, eu tenho um filho e eu me torno mãe. Só que isso passa 2, 3 anos e eu esqueço do meu marido. Eu vivo só para ser mãe. E a relação vai perdendo força. E os filhos ficam bem
quando o casal está bem. Então é importante, é óbvio que muita coisa muda. Sim. Mas separar momentos, rotina, é importante a sexualidade do casal. Casal sem sexo é amigos e existem muitos relacionamentos assim, que ficam juntos, infelizes, mas não se separam. Não tem relação sexual, não tem diálogo. Então são muitas questões, sabe, Má, que a gente precisa realmente aprofundar, olhar para dentro, e é uma demanda para que eu consiga, então, olhando para o outro, olhando para ele. Primeiro eu preciso estar bem comigo mesma, para depois conseguir ver o outro também. É um exercício, né? E conta uma coisa para mim. Eu vejo assim, relacionamentos, isso que você falou me trouxe muito, assim. Eu tinha uma pessoa que partilhava comigo, assim, é como se o esposo não conseguisse se despedir da família, entende? Ele não, é exatamente essa dinâmica que você disse, ele não conseguia dar prioridade aqui, porque ele queria resolver aqui, né? E daí vai ter conflito. E se eu tenho consciência disso e fico cobrando ele, falando que ele tem que se despedir, que ele não pode cuidar da mãe e do pai dele, talvez ele não está disponível para fazer isso. Pode ser que a relação acabe. Porque existe o tempo do outro, entendeu? Tem pessoas que vão se despedir do pai e da mãe. Tem pessoas que não. Tem muitas dinâmicas, né? Muitas vezes a gente está casado internamente com o nosso pai, casados, os homens internamente com a mãe. Então, Hellinger fala muito, né? O primeiro amor de uma mulher é o pai, masculino. E o primeiro amor de um homem é a mãe. Então, existem as filhinhas do papai e os filhinhos da mamãe. Então, eu preciso sair da esfera do meu pai, nós mulheres, para eu ir para a esfera do feminino da minha mãe, para eu conseguir ver um homem de verdade. E o homem precisa se despedir da mãe, daquele amor materno, para vir para a esfera do pai, para que juntos a gente possa ser a mulher e o homem dentro da relação. Eu lembro que a minha primeira constelação, no primeiro curso de constelação familiar, no módulo relacionamentos, eu coloquei, né, a minha arrogância, isso lá em 2017. Fui falar alguma coisa do casamento dos meus pais, aí eu coloquei um representante pro meu pai aqui. Opa, não sei se vai aparecer aí no vídeo. Outro pra minha mãe aqui. E aonde eu tava? No meio? Não, do lado do papai? Casada com meu pai. São várias dinâmicas, tá? Cada um tem as suas. O que aconteceu? Os meus pais casaram muito novos. A minha mãe comentava coisas do meu pai pra mim. Eu ficava com raiva do meu pai, querendo defender a minha mãe, mas ao mesmo tempo eu também tinha dó do meu pai. Então, por esse amor, porque o pai, ele traz um amor pra menina diferente. E se o pai não tomar cuidado, essa filha começa inconscientemente a competir com a mãe. E a mulher deve ser mais importante pra ele do que as filhas. E o vice-versa, o menino, porque dizem que é algo uau. Né? Então, eu falei, nossa, então isso já é uma dinâmica de que eu estava totalmente indisponível para minha relação de casal. E usar as 3 leis, né, que a gente conhece. Sim. Pro meu dia a dia, pro meu relacionamento, aplicar, que na verdade é algo que o Bert traz. Isso que é uma filosofia de vida, né? Então, qual que é a postura? Mamãe, você é a esposa certa pro meu pai. Ah, mas a minha mãe é não. Você é a esposa certa pro meu pai. Perante vocês, eu sou pequena. Eu sou pequena. Eu sou só a filha. E eu não posso salvar vocês dois como casal. E teve uma vez que eu tive uma sacada de que estão juntos há 34, 35 anos. É o amor deles, é o jeito deles. Eles precisam um do outro assim. Só que na nossa arrogância, no nosso amor cego de julgar, a gente acha que a relação deles é horrível, que não é boa. Mas não. É o que eles precisam, é o que eles dão conta. E tem amor aqui. Não do meu jeito, do jeito deles. E para isso precisa ter muita humildade. É um processo para a gente reconhecer a nossa pequenez. Então existem várias dinâmicas que fazem depois eu atrair homens meninos. Ou que eu sou a fortuna da relação e daí eu atraio homens que vão ser meus filhos. Então tem muitas coisas atreladas a isso, inconscientes, que explicam, e a constelação traz essa visão de onde eu estou. É importante para você que escutou e que em algum momento faz sentido isso, não é que a constelação vai resolver tudo para você. Vamos deixar isso bem claro, traz né? Traz uma consciência. Exatamente, traz consciência, e aí eu pego a minha responsabilidade, olho, reconheço, pego a minha responsabilidade e entendo como eu posso fazer daqui para frente, Sim. Como eu posso olhar os meus movimentos de solução, de tomar pai e mãe, de reconhecer o meu lugar de pequena, de entender, de olhar para o meu parceiro, e para isso é desconfortável. Baseado, né? Nas leis que a gente, né, que você traz e ensina. Sim. Como que eu vou fazer isso
no meu dia a dia. A constelação, quando eu atento tanto individual e em grupo, a constelação traz as dinâmicas, eu falo pro cliente, ele vê, depois que eu vejo não tem como desver, eu vou sair da inocência. Sim. Então eu preciso fazer algo com aquilo. Tem alguns que se movimentam, tem outros que não. E cada um tem seu tempo. Sim, né? certo. Mas eu tenho o meu processo, meu dia a dia, e é pra sempre, né? O Hellinger, com 92 anos, ainda constelava a relação dele com a mãe dele. Então, se ele, que é o criador desse trabalho, fazia isso, imagina nós. Eu sempre gosto de usar esse exemplo para dizer que nós não estamos prontas. Eu não estou pronta. Eu estou gatinhando ainda nas constelações. E é esse caminho. Acho que a vida é isso, né? Eu estava refletindo sobre isso. Esses desafios. E a relação de casal, quando nós estamos abertas, ela traz muito crescimento pessoal. Bert Hellinger fala com muita clareza e firmeza. Porque o outro é um espelho, ele vai mostrar aquilo que eu tenho de mais bonito, mas também aquilo que eu tenho de mais horroroso. E daí eu preciso ter consciência de que, ok, aquilo que eu julgo no outro eu tenho em mim. Sim. É que às vezes não. É que é um processo doloroso, esse tal de amadurecimento, autoconhecimento. Sim. Não é pra qualquer um. Só pra adultas e adultos. Porque na criança a gente fica na vítima, no julgamento. Ai, tem o dedo podre. Não, você precisa olhar pra dentro de você, entendeu? Não é o dedo podre, porque nenhum homem presta, tudo é igual, só muda de interesse. Pera lá, por que eu fico atraindo homens assim? Por que eu tenho um marido assim? Olha primeiro pra mim, pra depois parar de julgar. Música, né? A começar em mim. Sim. E sempre. Sim. Tamires, muito obrigada pela sua contribuição. É muito gostoso, é um tema que eu gosto muito, relacionamentos. É onde eu acredito que a gente realmente aprende cada vez mais. E com esse toque que você traz do olhar sistêmico, facilita para que as pessoas tomem conhecimento e saibam o que fazer com isso, como eu posso fazer diferente, né? Tanto para mim, quanto para o meu parceiro, quanto para toda a família, para os filhos também. Sim. E os filhos ficam bem quando os pais estão bem, né? Então, cuidem da relação. Eu sei que às vezes a gente espera uma viagem. Não, eu posso fazer um jantarzinho, eu posso fazer algo simples. E isso vai mantendo o relacionamento de casal, né? Essa chama. E é uma construção. Não vai ser sempre igual a paixão, né? Que tem uma fase de 1 ano, 2 anos. Eu vou mudando, vou olhando. Tem um livro das mulheres que correm com os lobos, que ela fala que o relacionamento passa no processo de vida, morte e vida. Nós mulheres também. A relação, coisas vão morrendo durante a relação que não fazem mais sentido, jeitos, e algo novo vai nascer. E depois isso também vai acabar, não necessariamente a relação. Mas algo vai morrer para algo novo nascer, e a gente vai aprendendo. E aprendendo, porque a gente não sabe, é um mistério, né? O relacionamento. Acredito que seja isso. O básico, né? Sim. Só pra gente tomar consciência. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Deixe seu Instagram para que as pessoas possam te acompanhar todas as dicas que você posta, as lives que você faz, os workshops, para que possam ter acesso a todas essas informações que eu acho muito importante. Sim. Bom, meu Instagram é @Tamires Terezan Lopes. Eu sempre faço lives, caixinhas, trago conteúdo nos stories, no feed. Aqui na Before You eu faço os atendimentos de constelação familiar e empresarial em grupo presenciais, mas também faço atendimentos individuais, presenciais e online. E eu fico à disposição para quem tiver dúvida, quiser saber mais informações sobre o meu trabalho. E é isso, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos ouviram. Dúvidas, nos acessem, né? Sim. Muito obrigada.